nome é Luiz Henrique Vaz, sou advogado da Vila Boas Antonieta Vaz Advogados. Estamos hoje patrocinando esse podcast. Estamos aqui situados na Nova Riberânia, ao lado do Fórum, na rua Alice Salim Saad, 855. Somos especializados em direito público, no atendimento do servidor público municipal e estadual e, além disso, direito previdenciário e do trabalho. Estamos prontos para atender todos aqui. Se você precisar de qualquer orientação a respeito desses assuntos, estamos prontos aqui para atendê-los. Agora você pode assistir o podcast. Oi, gente, vamos começar o nosso Podpets, o podcast do Brechó Pets. E hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, que é a constelação sistêmica com cavalos. E eu tenho hoje a presença da Daniela, que vai nos conduzir a esse, vamos dizer assim, a um patamar um pouco acima, né, Dani? Porque é uma coisa assim mais espiritual, mais fluídico, vamos se dizer assim. Primeiramente, eu queria te agradecer por você estar aqui com a gente, tá? E eu sempre começo a perguntar: por que a constelação? O que vem a ser a constelação sistêmica? Primeiro, muito obrigada pelo convite. A gente agradece estendido para a Lu, né? Que é uma querida. Então, muito obrigada por estar aqui nesse momento, compartilhando um pouquinho dos cavalos, desse trabalho que a gente faz com os cavalos. Constelação, o que é? O que vem a ser a constelação sistêmica. Tá. A constelação sistêmica é uma terapia breve. Uhum. Eu posso dizer que é um despertar de consciência, né? A constelação, quem conduz a constelação, né, o constelador, ele vai guiar uma alma, essa pessoa, até ela ver a sua dor e ressignificar. Então, tem várias formas de dizer, mas eu entendo que é uma organização. Você vai até a sua dor, a sua questão, algo que te traz sofrimento, olha para aquilo e reorganiza. É um modo da gente vamos dizer, fazer as pazes com a nossa dor, no caso, Sim, né? Sim. Entender os motivos que levaram você a ter aquela dor, aquele sentimento, o que está por trás daquela dor. Né? A dor é como se você imaginar um iceberg, a pontinha do iceberg, mas embaixo tem mais coisas que a gente não vê. Então é ali que a constelação ela faz todo o papel de te mostrar, olha, tem alguma coisa além do que você pode ver. Eu fiz uma vez com a Luciana, a constelação é muito interessante mesmo, é uma imersão, né, bem profunda, bem diferente do que a gente está acostumado a fazer. É bem gostoso mesmo, uma coisa bem interessante. É um mergulho. É um mergulho em você, exato, na sua vida, na sua história, e quanto mais a gente sabe da nossa história, mais a gente consegue compreender e mudar, e melhorar, e tentar, exato, algo novo. Se a gente, como diz, né, se a gente não fizer as pazes, porque é como a gente sempre fala, né? Que a gente tem que fazer as pazes com aquilo que, não vamos dizer que seja o errado, é quase isso, com os nossos defeitos. Porque com as nossas qualidades está tudo certo, mas a gente tem que saber entendê-los, saber o que nos provoca para a gente tentar superá-los, né? Porque se a gente fica por cima e ignora, como é que você vai saber o que está te fazendo mal, o que está te machucando, né? Muitas vezes a gente acha que tem uma mágoa, alguma coisa que está te machucando e a gente não consegue, sei lá, desvencilhar isso. Então, sempre ter uma ajuda, eu acho que é isso que a gente encontra, né? Eu também faço a Theta Healing, para mim também está sendo muito bom. A constelação, ela vai te levar, te acompanhar, para que você compreenda que se você agiu, entre aspas, errado, era com aquela cabeça, com aquela idade, com aquele tempo. Então, não adianta julgar a Carla hoje com a exato, Carla de 15 anos, de 13, de 20. Cada época da nossa vida a gente tem uma mentalidade, uma forma de agir, uma forma de pensar e o contexto que a gente vivia. Então, voltar nesse lugar para que você hoje, a adulta, compreenda por que você fez aquilo, exato, que te levou àquilo. Então, esse é o caminho que a gente percorre na constelação. E aí é o despertar. Exatamente. Aí o entender, né? Porque nada como a gente tem que se entender, né? Por isso que a gente faz, a gente tem que se amar, se a gente tem que se amar, a gente tem que se entender. Conhecer a sua história. Exatamente. Né? A sua árvore, de onde você vem, quais são seus ancestrais, que histórias elas viveram, o que as mulheres da sua família viveram, por que você faz certas coisas como elas. Então é nesse lugar que a gente vai saber um pouquinho mais da história. E Lu, posso chamar de Lu?
Dani. Dani, desculpa, tô com a Luna, você não coisa, Não tem desculpa. problema. Dani, pode chamar de Dani, Pode. né? E aí, como é que o cavalo surgiu aí na terapia? Como é que foi a entrada dele? é. Exato. Então, o primeiro contato foi com o Ed, né, meu professor, mas tudo começou com a Ana Lúcia. A Ana Lúcia Braga, nossa professora, eu digo nossa porque é minha, do Ed, da Luciana, Uhum. ela faz a formação em constelação. Mas aí depois eu volto um pouquinho mais nessa história, eu vou começar com a Tranquilo. constelação. Aham. E cada módulo que ela dá uma formação, vários módulos, e um deles é ou com toquinho, ou constelação na água, e um deles foi com Com cavalos, lá no espaço do Ed, em Franca. E nós fomos lá viver essa experiência, e eu me apaixonei. E por que o cavalo? Tá, o cavalo é um ser extremamente sensível. Aham. O cavalo tá para ajudar a humanidade há muitos séculos. Quase que sempre, todas as grandes conquistas estão em cima de um cavalo. É verdade, né? Desde as guerras, né? Né? A independência do Brasil, Tudo. proclamações de independência em cima de um cavalo. Só que o cavalo está a serviço do homem e ao passar dos anos, a evolução, a gente conseguiu perceber que ele era além. Que o cavalo ele não servia só para montaria, carregar pesos, servir na agricultura. Ele tinha algo especial pela sensibilidade. Cavalos são presas na natureza. Então, se você chegar perto de um cavalo, nós somos o predador. Eles são são as presas. Então, quando a gente chega próximo a um cavalo, ele vai te olhar, vai te escanear. Então, ele te escaneia de 50 a 100 vezes por segundo e vai te olhar para ver se você é uma ameaça ou não. E nisso você vai ter a sua sensibilidade, a sua vibração. O que você está vibrando? O cavalo vai perceber. Eles são extremamente sensíveis. Eles conseguem ver um predador de longe. Nossa. Por quê? Porque eles têm que se defender. Então, eles sentem a vibração da terra, eles sentem os ouvidos são extremamente apurados, o olfato, tudo dele é muito sensível. E começou a pesquisar, né? Houveram pesquisas como ele poderia ajudar na humanidade, e ele vem ajudando. Eu sei porque tem. A primeira coisa que eu me lembro que começou assim com. Quer dizer, não é que eu me lembro, que a gente começou a ouvir falar muito, foi o cavalo para ajudar crianças, né? Na ecoterapia. Isso, ecoterapia. Sim. Eu tenho um sobrinho que ele fez, né? Sim. Muito bem, hoje cavalga, aliás, muito bem, né? E ele tem um amor com eles impressionante. Então, já dali a gente já começou a ver o quanto ele é importante para as crianças, para esse tipo de trabalho, né? O andar do cavalo equilibra as glândulas. Aí já vai para uma parte fisiológica do organismo nosso. Nós temos uma veia, eu não sei muito bem o nome, mas nós temos uma veia que conecta com uma veia do cavalo e ambas ligam ao coração, tanto ao nosso quanto ao do cavalo. Olha que bacana! Então, quando a gente vai montar a nossa veia, salvo engano, é a aorta que passa no meio das pernas, a hora que monta, conecta com a veia do cavalo que conecta ao coração. Por isso, é sobre o cavaleiro, não sobre o cavalo. Como é que tá o cavaleiro? Como ele tá andando? E aí, o cavalo representa, através do neurônio espelho, que é a conexão. A nossa conexão com o cavalo é neurônio espelho com neurônio espelho. Não mental, neurônio espelho cardíaco. Né? Então, eles vão te escanear, eles vão te olhar, mas pela linguagem do coração. Quer dizer que bom, embora tem muitos animais que percebem isso, né? Mas então o cavalo, se for uma pessoa que não gosta, ele já vai perceber no ato. Vai. O cavalo ele não fala, certo? Então, ele não. Por que ele também não fala? Porque se ele começasse a relinchar ou falar, ele ia atrair os inimigos, os predadores. Certo. Então, eles têm que conversar em silêncio entre eles. E é nesse lugar. Essa é a linguagem cardíaca dos cavalos. Isso. Ali. Aqui é a linguagem dos cavalos. Eles se comunicam pelo coração. Nossa, que interessante. E é nesse lugar que ele vai procurar a gente. Através do coração. Ele não vai procurar a gente então, assim, na cabeça. Ele sabe até pelos batimentos cardíacos da gente? Sim, que é a nossa vibração. Né? Quando nós entramos nessa frequência, aí eu vou te mostrar outra coisa. Um campo eletromagnético do cavalo. Certo. Aqui somos nós.
O nosso campo eletromagnético, quando nós estamos na frequência do amor, ele amplia ou diminui, dependendo do seu estado. Só, certo. Muitas vezes você tá bem ou você tá mal, Você né? tá mal. Porque você fala assim, nossa, cheguei perto de uma pessoa, nossa, que energia. Exato. De vez em quando dá uns... É esse que a gente chama campo eletromagnético. Aqui, esse exemplo é na frequência do amor, que ele se estende a 2 metros. Né? Essa é a frequência do campo eletromagnético do cavalo. Nossa. 9 metros. Até 9 metros. Então, quando Gente. nós entramos nesse campo, que a gente não enxerga, né? A gente já está sendo englobado. Isso. Né? Engloba. Isso, Nossa. a gente entra dentro desse campo. Compreende? Então, por isso da força desse animal. Do poder curativo. Por quê? O cavalo, ele vibra 500 Hz, que é a frequência do amor. Albert Einstein vibrava assim. Então, quando você entra perto de um cavalo, nesse campo que a gente não consegue ver, mas a gente sente, como o vento, né? A gente só sente e não vê. E nossas células estão falando assim, nossa, onde que a Carla tá? Ela saiu de uma frequência de medo, onde ela tá indo, e entra numa frequência de 500 Hz. Então, as nossas células internamente, como se houvesse um colapso, né? Sai do 100 para o 500 e aí é o que a gente fala, né? O colapso de ondas. E Dani, me fala uma coisa. Então, nesse caso, qual é o papel dele? Então, quando a gente faz essa constelação, qual é o papel dele ali? O que ele vai fazer para a pessoa que está fazendo essa constelação? Como é que ele age? Como é que funciona? Tá, primeiro você vai entrar nesse campo. Certo. Tá? A gente fica junto com eles. Isso, nós vamos entrar no campo com os cavalos. Certo. A gente marca um dia e vamos nos levar a sua questão, a sua dor para os cavalos. E aí você vai falar assim, nossa, eu quero olhar para a minha saúde, eu quero olhar para a minha falta de prosperidade, eu quero olhar qualquer tema que você queira olhar. É o que você queira ali naquele momento Isso, que você tá quer te desvendar. incomodando, Quer desvendar. Isso, o que está acontecendo? Primeiro que você já vai entrar nesse campo grande de eletromagnético. Ele vai regular a sua pressão, porque ele não vai abaixar. O cavalo, ele tem um campo muito grande. Você entra nesse campo. Você não abaixa ele te levanta. Certo. Então, esse é um grande benefício. Só daí já ajuda. Já é um grande benefício. E depois eles começam a se movimentar. Eles vão ler, né? Como a gente diz, entre aspas, vão ler você. Te escanear. E vão ver o que tem no seu coração, não nos seus pensamentos. Porque é fácil você chegar na terapeuta ou em algum lugar e falar, eu tô com tal coisa. Exato. Mas e qual a verdade? O que tem dentro do seu coração? E é nesse lugar que os cavalos vão. Porque é essa a linguagem deles. Porque muitas vezes a gente fala, você tá com o seu terapeuta, o seu psicólogo, enfim, psiquiatra, seja lá o que for, você fala, mas muitas vezes você não transmite a emoção realmente que tá dentro de você. Exato. E aí ele deve pegar essa emoção que tá parada lá e ninguém transmitiu. É esse lugar, né? Então, em um atendimento, a pessoa leva, por que eu não consigo me relacionar? Por que eu não consigo ter um amor? Porque aí vai olhar, né? O cavalo, ele vai ser o representante, como você me perguntou, onde ele entra, né? Certo. Então, o cavalo é o representante na constelação familiar. Então, a gente faz constelação com toquinho, com pessoas, na água. E o cavalo também tem essa função. Ele é o representante. Só que no campo que eu trabalho é um campo aberto. Então, vem galinha, vem os bois da outra propriedade, vem passarinho, vem coruja. E cada animal vem te dar uma informação. De repente aparece uma coruja. Aí você pergunta pro cliente, você não dorme? Aí fala, não durmo. Então, a coruja é um animal que tá dormindo de dia. O que tá acordada de dia, né? Não era para estar ali, Não era para estar ali. Então, os animais, a natureza, tudo tá ali para dar informação. Tá conectado. Todos conectados. E o cavalo, ele começa a se movimentar no campo. Às vezes ele toca em você, às vezes ele não toca, às vezes ele vem do seu lado esquerdo. O que tem do seu lado direito? Um exemplo. Do lado direito, eu tenho um problema na perna. Vai lá e dá uma mordiscada. Não, eu tenho o meu problema no joelho, não dobro.
Ou se não vem dar uma informação do seu lado direito, o que tem a ver com a sua mãe? Ou do lado esquerdo, né? O lado direito, o que tem a ver com seu pai? Então ele vai tocando na pessoa e vai mostrando algumas situações. É igual mesmo as pedrinhas, né? É igual. Só que ele não tem julgamento. O cavalo, você pode chegar com qualquer roupa, com qualquer carro, com qualquer jeito. Ele é o cavalo, ele vai dar informação. Então, não importa, só... E o que eu acho interessante, desculpa, Não, te sem cortei. problema. O que eu acho interessante é que mesmo, eu não sei, agora você vai me Tá. corrigir para ver se eu tô certa. Quando a gente faz a constelação normal, por exemplo, eu pego né, no caso a Lu, você Tá. não interessa, faz uma pergunta, você fala, qual você escolhe? Muitas vezes você olha, escolhe essa. Muitas vezes você, como você está escolhendo, você está pensando, é diferente. Agora, no caso dele, não. Ele vai pela intuição mesmo, que é aquela, né? Ele vai... Eu não sei se você entendeu o que eu quis te dizer. Eu entendi, mas Aham. você quem escolhe os cavalos no campo, não sou eu. Sim, mas mesmo assim, né? Mesmo você escolhendo, ele já tem uma visão mais apurada, né? Do que você passar no caso, as pedrinhas, assim, ou quase a mesma coisa? Eu acho que toda constelação, ela tem muita validade. Aham. Eu acho que é uma ferramenta muito importante. Não a constelação em si, a constelação em si tem mesmo. Eu digo assim, se a pessoa, naquela hora, ela pode, muitas vezes, falar, eu acho, sabe, fica naquela dúvida, eu pego essa, eu pego aquela, eu pego essa, e com o cavalo parece que ela não tem essa dúvida. Pode ter ou não? Pode ter. Ah, pode também. Pode. Ah, tá. Porque você está no campo, aí eu falo pra você assim, vamos olhar pra sua dor. Tá, qual cavalo você escolhe pra ser você? Aí ela também vai ter aquele mesmo defeito. Ah, não sei se é aquele, ou se é o branco, se é o preto, então, tá certo. Entendi. Agora você me esclareceu. Aham. Mas e a hora que você traz essa informação, por exemplo, eu escolhi aquele cavalo. Aí eu vou te falar assim, aquele cavalo é a líder da manada. Aquele cavalo é o potro. Uhum. Então você escolheu o seu pai como o menor, como o potro. Ah, tá. Agora eu entendi. Então é igualzinho. Você escolhe a Isso. pedra. Ah, entendi. Agora eu entendi. É da mesma maneira. Aham. Agora eu entendi. A única coisa que eles falam de diferente, por exemplo, o cavalo ele não tem intenção nenhuma de te agradar. Então ele vai agir por conta própria. Uhum. Se ele tiver que vir te encostar, ele vai vir te encostar. Eu não mando nele, os cavalos são livres, são soltos. Se ele tiver que te dar alguma informação, ele vai te dar. Se ele quiser, se ele passar por você, passar reto, e esse é uma informação. Ou seja, é indiferente. Eu sou indiferente a você. E aí, mesmo o cavalo passando perto de você, você fala assim, eu te pergunto, isso é uma constante em você? As pessoas passam por você E não percebe. e não percebem? É assim que seu pai agiu com você? Indiferente? Então, todo movimento, ele tem um motivo. E aí começa a aflorar, Uhum. né? E qual é o sentimento que despertou na Carla nesse momento que o cavalo passou reto e nem olhou para ela? Sempre. Aí surge, né? A gente sempre vê uma coisa lá de baixo e vai aflorando, E aí vem né? embaixo Exato. do iceberg, é onde a gente vai trabalhar. E aí começa o cavalo começa a movimentar no campo e eu começo a ler, a te dar as informações. Uhum. O cavalo tá bebendo água, o cavalo, o que que tem a ver com você? Alguém bebe na sua família? O cavalo ficou lá no cantinho. Tem algum excluído na sua família? Quem é aquela pessoa que não foi vista? Então a gente vai pela teoria do Bert Hellinger, né, a constelação sistêmica baseada nas 3 leis do amor, Uhum. que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de trocas, que a gente vai olhar. Então, o pertencimento, né? O que é constelação? Então, é o pertencimento, que é a primeira lei. O que é isso? Você pode me perguntar, mas o que é o pertencimento? Nós pertencemos à nossa família. E para pertencer, a gente faz igual. Verdade. Como assim? Eu sou filha, neta, bisneta de mulheres que não dirigiam. Como é que eu consigo dirigir? Eu sou filha, neta e bisneta de mulheres que nunca puderam ser amadas. A minha bisavó era índia, foi laçada. A minha mãe foi dada em garantia, trocou por 20 bois. Como é que eu escolho um amor? Então, é nesse lugar que entra a constelação. Olhar para cada uma dessas mulheres, a que eu pertenço, e falar assim, já deu, parou, eu faço diferente, com muito respeito. Certo. Como se eu escrevesse um meu livro e dedicasse A elas. a elas. A minha avó não teve voz. A minha mãe não conseguiu falar, foi reprimida. Hoje nós estamos aqui falando por elas.
Então, essa é a nossa homenagem à vida que elas nos deram. Né? Poder falar em nome de todas que não falaram. Então, a constelação é essa chave que vira. Uhum. De não poder para honrar. Eu honro as minhas ancestrais soltando a minha voz. Falando. É como diz, né? Elas tiveram o tempo delas, agora eu tenho o meu, né? Só que a gente, para pertencer, Carla, a gente faz igual. Uhum. Se a gente Então, for- mas o que a gente faz é isso, tem que descobrir o nosso eu, né? Isso. Não ficar preso aos laços antigos, Isso. né? Mas a gente às vezes faz inconscientemente. Por que você acha que eu tô na Luciana? Que bom. Que bom. Você tá em boas mãos. Né? É porque se a gente vem de uma família, por exemplo, de Exato. mulheres que só fazem macarrão de domingo. Então, como é que eu posso fazer outra coisa? Aham. Então a gente É fica verdade. falando assim, como que eu posso ser diferente? E isso não é consciente, isso é no coração. Que é aí onde os cavalos entram. Não é nada pensado, né? E aí a gente vai olhando para esses lugares, para essas dependências emocionais ancestrais. E Dani, deixa eu te perguntar um negócio. O cavalo, no caso, ele tem que ser um cavalo especial ou pode ser qualquer cavalo? Teoricamente pode ser qualquer cavalo, Ah. mas não dá para ser. Por quê? Como é que você descobre, fala assim, aquele ali vai? Ele né? eu acho que ele mesmo se coloca a serviço. Ah. Só que tem cavalos, que nem no áreas que eu trabalho, eles têm cavalos muito fortes. Eu falo que são meninos muito fortes. São cavalos de competição e eles são muito musculosos. E se eles têm que te dar uma informação, eles vão te dar uma informação muito forte. Então, não dá para trabalhar com eles. Tá. Por quê? Porque eles podem vir te morder não E sabe- machucar. e machucar, porque não sabe o tamanho da força que eles têm. Né? Não é para te machucar. Não é Sim, isso? mas não, é a mesma coisa que a gente fala assim, de um cão, né? É. Muitas vezes fala assim, eu tenho, que nem eu. Nossa, eu tenho paixão pra ter um felino grande. Só que uma patada de um tigre é diferente da patada do teu gato, né? Ele não sabe a força que ele vai te Isso. tacar uma patada ali. E às vezes ele quer te dar uma informação Essa é e ele vai te dar uma brincar, patada. ele vai Isso. brincar e ele brinca de uma maneira que não é o normal, né? O que a gente não tá acostumada. Exato, Porque exato. pra galera dele, pra Tá tudo pertencimento normal, dele, tá tudo certo. é. Então, nem todos os cavalos dão. Não porque eles não queiram. Mas acho que nós não sabemos brincar. Exato. Com esse- E tem pessoa também que pode assustar, né? Porque se Sim, ele é muito forte. Eles são muito fortes. Né? Até o tamanho, que eu acabei de falar, né? Que tem os Isso. cavalos da polícia. Isso. Eu tava passando, não sei que dia que foi, acho que foi segunda. Eu tava passando ali na Molina e tinha dois cavaleiros da polícia Sim, ali. sim. Aí eu peguei e ainda brinquei com o Luiz. Falei assim, gente, como eles são grandes, até o porte deles, se a pessoa não tá. Porque tem pessoa que não tá acostumada, nunca fez, fica meio assustado. E eles impõem respeito, né? Impõe. Eles são altos, são grandes. Exato. É um sinônimo de força. É. Né? A polícia sobe em cima do cavalo, olha o tamanho que fica. Então ali o cavalo ele representa algo forte. Ele tem esse arquétipo também. E é impressionante que quando a gente fala, acontece alguma coisa, fala assim, nossa, chamaram até a cavalaria. Parece que ela é mais forte que se chamasse o tanque de guerra, Isso. não é? É. Então, porque ele mostra aquele força, poder, né? aquela potência, aquele arranque, né? Tanto é que os motores dos carros, das caminhonetes, são tantos medidos em cavalos, né? Exato, bem lembrado, exatamente. Então é essa potência que eles Aham. têm. São grandes, impõem respeito, impõem força. E geralmente os cavalos são homens, né? Tem as éguas e os cavalos. Então, Aham. os cavalos, eles são muito fortes. E aí você falou égua e cavalo, pode ir égua também? Eu trabalho com éguas. Ah, com éguas, tá. É. Porque os cavalos, nesse caso, onde eu trabalho, são muito fortes. Ah, tá. Então Mas tem que não ser... tem nenhum problema Tá, misturar. mas a gente, então, eles só são, no caso, eles muitas vezes vocês não fazem exatamente por causa disso, por eles não terem ainda não serem assim, não são tão sutis, né? Não são tão sutis, né? É. Mas existem colegas meus que trabalham, o próprio Ed tem cavalos, homens, éguas, tem muares, né? Às vezes tem até mulas que trabalham. Então, Ai, que bonitinhas, tão bonitinhas. então é uma coisa, é o amor, né? É a conexão do amor que eles se unem para trabalhar pra gente, estão a serviço. Exatamente. Então. E engraçado, o que é bonito de um animal é o amor mesmo, né? Porque eles têm se a gente pudesse aprender um pouco com eles, né? Sim. Né? Estão a serviço. Espero que já está começando o tempo que a gente está começando a aprender, né? Eu acho. Futuramente vai aprender mais ainda, eu Acho acho. que é um grande aprendizado. Que nem hoje eu atendi um cliente, ele disse, quem é o aluno aí? Eu falei, olha, boa pergunta.
Eu também aprendo todos os dias em cada constelação. Eu também aprendo em cada atendimento, né? Porque é muito sutil, é muito delicado e tem uma hora que ele já não é mais delicado, tem hora que ele vem com tudo e tem hora que ele vem sutilmente e escorre uma lágrima do olho do cavalo. Então, é muito bonito. Imagino. E, Dani, me fala uma coisa, ela é indicada para quais tipos de tratamento? O que que ela engloba para te tratar? Tudo, assim, Tudo. depressão, pessoa que tem ansiedade. Eu é por causa da ansiedade, né? Eu sou ansiosa. Ansiedade. Então, Porque acho que hoje a gente vive num mundo ansioso já pelo próprio. Então, eu acho que a busca, eu acho que até eu vou aproveitar, já vou te perguntar. Claro. Eu acho que a busca, inclusive, para ser sincera, eu conheci lendo numa matéria, eu não lembro, porque eu gosto muito de negócio de moda, essas coisas, eu sempre assino a revista de moda, eu não lembro em qual, se foi na Vogue, que veio falando das terapias alternativas, né? Certo. E uma delas era a Theta Healing, que eu achei muito legal. Quando eu li, eu falei, nossa, essa daí é boa pra mim, né? E tava na época, eu não sei se foi na época, porque com a pandemia, parece que elas deram um boom. Não sei se você concorda com isso. Concordo. Porque muita gente ficou... É o teu negócio, cada um lidou com o jeito. Eu não tive problema nenhum, porque eu lidei normal. Eu acordava, me maquiava, trabalhava, porque eu trabalho em casa, né? Trabalhava, saía pra correr todo dia, então tentei não ficar maluca. Mas teve muita gente que ficou presa em casa e deixa se levar, porque a gente sabe que a ansiedade e o pânico, cada um tem o seu da sua maneira. Então falou que juntou muito, né? Eu acho que houve um boom dessas terapias alternativas. E eu acho que isso ajudou a própria... Não vou dizer que eu acho que a procura hoje para a gente se sentir melhor, para sair desse mundo muito ansioso, com informação uma atrás da outra. Tem pessoa que vê, tudo bem, engloba. Agora tem pessoa que não é? Então, eu vou te dar um exemplo besta, né? Mas temperatura. A minha mãe ligava para mim e falava assim: filho, olha, hoje vai fazer muito calor, porque vai vir uma onda. Eu falei, mãe, desde que eu era pequena, Ribeirão teve 40 graus, sempre teve. Era um calor terrível, mas hoje é assim, tem o El Ninho, tem a El Ninha, tem não sei o que, fica falando de 40, cuidado, olha, vai ter um... Então a pessoa começa a ver uma coisa que sempre teve de uma maneira mais, parece que alucinada, mas uma coisa mais que... Então acho que isso ajudou, não é? A vir a procurar... Cansou do tradicional e procurar coisa alternativa, coisa diferente, coisa que te dê Quer coisa melhor do que você... Já é bom dentro de um consultório. Imaginou você dentro de um campo? Deve ser melhor ainda, né? Porque você tem contato com a natureza. E a natureza é um dos pontos principais para a gente se sentir bem, não é? Sim. Eu acho que a pandemia ela veio para trazer uma lição. Exato, eu também. Vamos ver. Assim, eu sou implicada com pandemia, porque sempre fico que me irrita. Né? Eu sou meio implicada. Não, eu acho que ela veio para ensinar mas alguma coisa. Mas eu acho que a gente tem que tirar, não o ruim dela. Sim. A gente tem que tirar o bom dela. Como tudo. E o bom dela, eu acho que foi isso. Trazer coisas novas, sabe? Trazer esses tipos de... o contato com a natureza, o quanto ela é importante, como é ruim ficar sem ela, né? Sim. Eu acho que assim, foi uma época que teve que se voltar para dentro. Exato. Tava todo mundo muito voltado para fora. E aí, quando a gente volta para dentro, a gente tem que ter contato com as nossas dores. E a gente precisa de ajuda. Por isso que todas as terapias, eu acho que elas estavam disponíveis. Só que a gente começou a ter acesso à necessidade. Exato. Elas começaram a aparecer. Né? E aí você foi buscar o que mais te agrada. E isso faz parte da nossa evolução. Porque senão, como é que você vai saber da sua história se você não fizer uma constelação? Exato. Se você não for buscar a sua origem. Quem foi minha avó? Quem foi minha mãe? Qual o gosto da minha mãe? Qual o sonho? A minha avó tinha sonho de ser artista de novela. A minha mãe tinha sonho de ir para Paris de moda. Não é? Então, eu sou filha de quem? De que mulheres que tiveram tantos sonhos? Então, quando a gente volta para dentro, eu tenho que me olhar. E aí as coisas começaram a ficar difíceis. Por isso que às vezes as pessoas não gostavam da pandemia. Porque tinham que se olhar. E uma coisa que aconteceu também muito foi os animais entrando, né? Porque muita gente que se sentiu sozinha começou a ter contato com eles. E viram quanto eles
eles estão ali para te dar um apoio, né? E o cavalo, ele tá no presente. Eu creio que todos os animais. Eu tenho gato, né? Que já fala que ele já tem aquela percepção Né? fora do normal, Do né? normal. É. Então, mas eles estão no presente, porque eles não idealizam o futuro. Eles não precisam Porque a ficar gente lá. tá aqui, mas a gente tá pensando lá, Isso é né? ansiedade. Exato. Ah, mas tá falando com a Né? número 1 aqui. Então, tem um exercício para você. Coloque seus pés no chão e diga, que dia é hoje? É começar a viver o hoje, o agora, né? E assim, você tem hoje só. E aí você pergunta, que dia que é hoje? Você consegue responder? Acho que é 21, né? Não. É 22? É. Ai, tá vendo? Já Isso. sei, mas é verdade. Entende? Isso é um grande exercício. Porque é como se a gente tivesse perdido no tempo. É Albert verdade. Einstein disse que a gente vaga no tempo e no espaço. Então, me centro. Que dia que é hoje? Hoje é 22 de julho de 2025. Esse é o meu tempo. É o meu tempo que eu tô aqui, junto com a Carla, no podcast. Hoje, aqui, agora. Só. E isso já... Né? Uhum. E os cavalos, eles vivem esse momento. Os animais te trazem pro aqui e agora. Eles não vão brincar com você depois, eles querem brincar com você agora. Exato. E te traz pro presente, pro momento de hoje. E é só isso que a gente tem. Então, estar no meio da natureza é você contemplar. Olha, tá passando um pássaro, eu tô vendo. Né? E nessa ansiedade que a gente vivia, sempre para fora, a gente não conseguia olhar para dentro. Então, o quanto, por exemplo, um outro exemplo para você. Quantos carros vermelhos você viu vindo para cá? Eu acho que nenhum. Combinado. Agora, na volta, você vai contar quantos carros vermelhos você vai ver. Isso serve para todos. Onde é que você está? Você está presente na sua direção? Quantos caminhões azuis você encontrou no caminho? Agora você vai encontrar um monte de carro vermelho no caminho. Você vai encontrar gente de camiseta vermelha, você vai encontrar moto, caminhão da Coca-Cola, você vai encontrar um monte na volta. E você vai contar quantos caminhões vermelhos você encontrou, quantos carros vermelhos você encontrou. Uma coisa que eu aprendi, depois eu estava inclusive lendo também, você falando isso, que eles falam que a gente tem maneira de falar assim, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim, a mulher consegue. Mas eles estavam falando que não é bom. Porque você tá. O que eu fazia muito? Muitas vezes eu estava trabalhando, minha mãe ligava para mim, eu ficava conversando com ela, prestando atenção aqui, vendo o que eu estava fazendo. Aí muitas vezes o vizinho falava assim para mim, oi, o que sua mãe contou de uma novidade? Eu falei, não sei, ela falou um monte do que eu estava. Agora não. Agora sim, se ela me liga, eu paro e vou falar com ela, vou dar atenção a ela. Aí eu volto. Ou se não, se tem alguma coisa muito, eu falei, mãe, para aí que depois eu te ligo. Faço, depois. Porque eu comecei a ver se eu começo a fazer isso também. Porque não é saudável pra gente, né? Você não tá Ou seja, você acaba fazendo três coisas mal feitas. Você não está no presente. Exato. Você está em todos os lugares, menos no agora. Então, esse exercício do carro fica de convite para você. Quando Eu você vou for... fazer, eu vou saber quantos carros vermelhos. Pode. Tirando do meu marido, não conta, né? Porque o dele eu vi, que é vermelho. Cruzando o seu caminho. É uma forma. Porque assim, o vermelho ele é tão vivo, né? Ele chama atenção. Chama né? atenção. E a gente não vê, a gente só vê branco e cinza. Só que quando você está atenta no presente, você vai ver um monte. Então, esse é o convite para olhar, para estar no presente. E os cavalos, eles te trazem para esse lugar. Né? Para estar aqui e agora. Vivendo o presente. E a natureza faz isso com a gente. Porque ela vive o tempo dela, né? E os ciclos e tudo que ela ensina. E o quanto a gente estava desconectado desse lugar. Uhum. E eu acho que a pandemia veio para isso, para conectar. Porque veio, eu lembro que aumentou o pessoal, todas as partes alternativas, né? Sim. Que a gente, para mudar, porque encontrava até a própria online, né? Porque a pessoa Sim. Então isso daí eu acho que foi, no fundo, para mim porque eu foi por causa dela que eu descobri. Sim, que eu achei bem bacana. Muitas coisas bacanas. Se você olhar para esse lado, é bem bacana, é bem interessante. É que a pessoa costuma ver só o ruim. A gente tem que aprender a tirar o bom também. Então, mas qual é o campo de dor dessa pessoa? O quanto ela não pode se conectar com a beleza? Porque ela vem de um sistema que acha tudo que é ruim. Não consegue ver nada. Acha que o dinheiro é ruim, que qualquer evento é ruim. Não consegue ver o outro lado. Porque foi criada nessa crença de que tudo é ruim.
Então, o pertencimento é muito forte na gente. E uma coisa também que os animais nos dá, no caso, nisso daí, é que a gente está acostumada numa sociedade, nas notícias principalmente, tudo que é o ruim chama atenção, né? Por exemplo, você está na televisão, fala assim, nossa, teve um acidente no céu, todo mundo sai correndo para ver. Aí fala assim, olha que lindo, nasceu um tigre branco no céu, ninguém vai. Mas não é, dá a impressão que o ruim puxa a pessoa, né? A pessoa parece estar conectada a tudo que hoje o pessoal faz, é muita, como é que eu não sei nem como eu traduzir. Parece que é muita coisa triste ou ruim em todo lugar que você vai à televisão. Por isso que eu não assisto mais notícia. Então, aonde Não você, é? aonde você se coloca? Aí Qual eu é a quero frequência vibracional que você se eu coloca? gosto das coisas boas. Então, só que a televisão te traz uma frequência baixa. Uhum. Frequência 100 Hz do medo. E aí é muito mais fácil comandar uma pessoa que vibra no medo, com uma energia num campo vibracional menor, do que uma pessoa que vibra no amor. É mais difícil, mas É é verdade. muito difícil. Então, como é que eu controlo a massa? Com baixa vibração. E o despertar da consciência é você ir para esses lugares, natureza que vibra alto, animais que vibram alto. É porque vai ter uma hora que você fala, não chega, não dá pra mim, né? Eu quero me livrar de tudo isso. Não que você precisa ser alienado, você pode Não, ouvir a não. notícia. Você pode, aí você vê, mas aí você vê assim, eu tô aqui, a notícia tá lá, ela não Isso. vai me afetar, porque afeta, né? Opa, e como? Exatamente. E aí a gente vai abaixando o nosso campo Exato, vibracional. exato. Não tem como não abaixar, se você escuta uma notícia muito desagradável. Uhum. Então, aí é nesse lugar que é muito mais fácil. E então, quando a gente começa a vibrar no amor, no estar no presente, o quanto eu posso mudar, né? Igual o seu trabalho, o quanto você pode mudar. Roupas ressignificadas, animais ressignificados, vidas ressignificadas. Quanto é que vibra isso? Vibra alto, não é verdade? Uhum. E a mesma coisa os cavalos. A gente é a natureza. Quanto é que a gente pode estar nesse lugar de vibrar alto? E o quanto a gente melhora? Eu melhorando a mim, eu melhoro quantas pessoas ao meu lado. Que aí a gente entra na lei da hierarquia, né? Quem veio primeiro? Vieram minhas avós, minha mãe, eu, os filhos. Se não tem filhos, projetos. Então, quando você começa a se colocar no seu lugar, você toma força. Você não ocupa o lugar do outro. E o legal também é que pessoas que não estavam, por exemplo, procura você, no caso, para fazer essa constelação com os cavalos. Muitas vezes a pessoa não estava acostumada, mas vamos dizer assim, que é uma pessoa que viveu a vida inteira em cidade, não está acostumada com um cavalo, porque cavalo não é um animal, não é. Eu vou ter um cavalo de estimação, Não, é mais não, difícil, né? não, Não sei que não. você mora num sítio, É. mas fora disso. Então, assim, não teve contato. Então, olha, além dela ajudar na parte psicológica, ajudar no conhecer, no tocar, no falar, nossa, que diferença, eu não tive. Aprender a amar aquele animal tão bonito, né? Que muitas vezes ela só vê em filme. Sim. Porque o cavalo, até isso que eu queria te perguntar, o cavalo, quando a gente fala assim, nossa, é cavalo selvagem, que a gente vê aqueles filmes aqueles cavalos correndo, Aham. eles dão uma sensação só de olhar de liberdade, né? É, o Uma arquétipo. liberdade, não é? Uma Isso. coisa assim, fala, nossa, que coisa linda. Livre. Tudo que a gente vê livre, a gente sempre imagina um cavalo correndo Galopando. Nossa, não é? Com aquelas Nossa, coisa mais crinas linda. lindas. É. Então ele passa essa liberdade, assim, sou livre, né? Posso fazer sei lá, sou livre, liberdade, beleza, tudo, né? Tudo. É. Ver um cavalo, o som dele galopando, É. a coisa mais linda que tem, Na hora né? que a gente pensa assim, tudo que a gente coloca, pode ver no YouTube, né? Tudo que a gente coloca de liberdade, de livre, que faz assim, nossos cavalos selvagens, eles verem eles correndo, te dá aquela sensação, né? De poder, de Exato, força, de falar assim, liberdade. eu comando minha vida e tchau. É. Né? Vou seguir, sei lá pra onde, mas. Ainda né? bem que eles não sabem ler, porque se eles soubessem, eles falariam, eu sou presa na natureza. Exato. Entende? O que é uma baixa frequência? É muito bonito, né? Eles são. Porque se eles soubessem o que eles são, eles não corriam livremente. É. Então, o que falam da gente? É o que a gente é?
Então, eles são livres, libertos, fortes, correm, livres. Mas se eles ouvissem, vocês são presos na natureza, É. eles não Ó, correriam. será que ali tem algum problema? Vai que ali tem alguém pra te pegar? Ele não Tem uma para de- sacolinha de supermercado que você não pode nem ouvir o barulho. Eles já iam... Parava, né? Né? Então, Por isso que eles dão essa sensação na gente, né? De e o quanto total a liberdade. gente se espelha nisso. Será que se a gente ouvir mesmo o que falam da gente, a gente vai ser um cavalo livre ou a gente vai ser uma presa? Exato. É lição em cima de lição, né? O cavalo, ele tá para te ensinar. Você vai ouvir? Entende? É nesse lugar que a gente se coloca. O que é legal é isso, né? Porque além dele aprender, ele também traz aquelas pessoas que nunca tiveram a Sim. oportunidade de ter um contato, terem um contato com ele, O né? cheiro, Exato, o carinho, E o quanto você consegue receber, né? Porque eu falo assim, que também tem a lei do equilíbrio. O quanto você dá nas suas relações e o quanto você recebe. Então, quando a gente chega perto de um cavalo, é o que você falou, a gente tem vontade de tocar. Mas o quanto você tem que dar? Por que você não espera o cavalo vir te tocar? Quanto você consegue receber das pessoas? Então, esse é um exercício também. Exato. Deixar ele vir para ele te cheirar, sentir um cheirinho. Mas é outro negócio. Já é aquela ansiedade de querer pôr a mão Isso. nele, né? E se a gente trouxer para a terapia, da lei do equilíbrio de Bert Hellinger, eu digo assim, você quer tocar? Então, ó, para você chegar no meu coração, ó, tem que passar tudo isso. Exato. Agora, quando eu recebo, eu tô, ó, vulnerável. Aí já entra unido, né? Não, eu tô livre. Tá livre, não tem nada aqui pra te... Então, mas como é difícil receber? Exato, é Porque difícil. fácil é dar. Porque, ó, para você chegar no meu coração, eu me protejo. Uhum. Agora, quando eu tenho que receber de você algo, Eu tenho que ficar livre. eu tenho que ficar vulnerável. Porque eu não sei o que vai vir de você. Eu tô solta. E aí vem qualquer coisa. Então, se eu tô com um problema, se eu tô com ferida, eu dou mais do que recebo. A gente cria uma Casca, proteção, né? isso, então. E aí eu me defendo falando, eu tô te dando um carinho. Então, Eu não tinha pensado nisso. É verdade. Mas é o que a terapia traz pra gente analisar. Por que a gente dá tanto? É um desequilíbrio? E as grandes relações de amor, elas crescem no equilíbrio, nas trocas. Eu dou um pouquinho, você dá um pouquinho. Eu dou um pouquinho, você dá um pouquinho. Se todo mundo fica igual, como é que cresce o amor? Você pisa na bola, você pisa na bola. Se eu te dou, eu te dou. Então, os grandes atos de amor que vão subindo é essas trocas, equilibradas. Ô, Dani, e o que você, assim, se uma pessoa quer fazer essa terapia com o cavalo, qual o seu conselho? Só vai. Vai de coração aberto, que a gente vai viver essa experiência. Eu digo que é uma experiência de sentir. Então, você vai sentir o cavalo, você vai sentir o vento, a natureza e tudo que se apresentar para você. É uma experiência. É muito mais que uma constelação. Eu digo que é uma experiência. É uma coisa bem diferente mesmo, porque você vai estar você tá em meio à natureza, que aí tá, a gente é surpresa, né? A gente não pode adivinhar, Não. ela é uma surpresa. Às vezes chove no meio do caminho, às vezes faz frio, às vezes venta, às vezes aparece galinha da Angola, às vezes aparece passarinho, coruja, até mesmo urubu, às vezes para trazer suas mensagens, né? Do seu voo certeiro na presa. Então, a natureza está disponível para a gente, basta olhar. E ter paciência, né? Não querer tudo... Ai, será que vai vir fulano? Será que vai vir ciclano, né? É deixar ela agir normal, né? Porque é só eu e você no campo exato. dos cavalos, mais ninguém. Então, é uma estação individual. Não, eu digo assim, será que vai ter um passarinho? Será que vai vir? Porque a pessoa tem hora que já chega e fala assim, nossa, será que na minha vai vir um passarinho? Será que na minha... Não é? Entendi. Não, é você, a natureza, e é sempre a surpresa. É o pé, como você falou, é para te trazer pro chão, pro agora, né? É, pro agora, né? Exato. Então, não sei, as participações especiais, não, as contratações. É tudo surpresa, tudo ninguém surpresa. sabe. Não, é uma surpresa. É a melhor coisa, né? É a melhor coisa. Os cavalos estarão lá, com certeza. Eu, cavalo. E além disso, a gente vai estar junto nessa sessão de 1h30, olhando para você. 1h30, 2 horas, depende também, né? E é olhar para as suas questões. E o cavalo vai te conduzindo até você se achar, se entender o porquê que você tem aquilo lá. Por que eu tô ansiosa? Por que eu tô pensando só no futuro? O
que está acontecendo no meu presente que eu não consigo olhar para ele? Então são convites, são perguntas convites para você se analisar. E eles são mestres nisso. Bom, Tânia, eu acho que deu uma boa pra gente ter uma ideia do que seja, né? Fiquei super curiosa por conhecer. É um prazer te Eu que receber amo lá. bicho, nossa, fiquei super curiosa. Queria te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui. Espero te trazer de novo Sim, vai ser um aqui, prazer. pra gente ainda abrir mais esse leque tão bonito que é essa constelação, né? Então, Tem bastante coisa para ver, é um campo em desenvolvimento, né? Essa figura que eu mostrei aqui é como se fosse um reiki para cavalos, né? Que é um dos últimos cursos que eu fiz. Ele faz com a pessoa deitada e usa, em vez de símbolos de reiki, símbolos de cavalo. É uma pessoa, essa professora, Saskia, ela é da Argentina. tá vendo? Já podemos fazer um outro diferente, já, pra gente conhecer. Mas nada impede de eu aplicar em pé. Então, às vezes, a gente eu tô fazendo a sessão com você, eu tô aplicando essa energia também. Então, são várias conexões que a gente tem com esse campo, que é incrível. Os cavalos são seres incríveis e estão disponíveis para a gente ver. E faço workshop também, que é um trabalho em grupo. Uma turma que vai lá, a gente vai falar sobre pai, a gente vai falar sobre sucesso. Então, uma egrégora se forma para trabalhar com os cavalos também. Então, tem várias possibilidades. Ai, que bom. Bom, gente, hoje então foi o nosso Pod Pets. Até o próximo. Obrigada.